beato, reconhecido pela igreja. E qual foi o caminho que ele usou para se santificar? Foi esse livro aqui. João Paulo II, quando ele era jovem, ele descobriu essa devoção, esse caminho, esse método de santidade, essa escola de santidade. E ele começou a seguir isso ao pé da letra. Ele, quando era jovem, seminarista, se preparando para ser padre, ele teve que trabalhar numa mina de cal. Porque naquela época, os nazistas, não é, tinham invadido a Polônia, e a Polônia estava debaixo do governo nazista. E não podia ter seminário. Eles não estavam permitindo que tivesse seminaristas. Depois que foram embora os nazistas, vieram os comunistas, piorou. E aí que não podia mesmo. Então, João Paulo II teve que viver um seminário clandestino inicialmente. E ele estudava, mas teve que trabalho pesado, trabalho braçal. Ele teve que trabalhar numa mina de cal. E ele diz, quando ele conta a vida dele, que lá na mina de cal ele carregava consigo, na sua mochila, sempre o livrinho do Tratado da Verdadeira Devoção. E aquele livrinho estava com ele o tempo todo. De tal forma que o livro ficou todo manchado de cal. E ele depois, como Papa, ainda carregava aquele mesmo volume, aquele mesmo livrinho manchado de cal. Já Papa, para dizer essa continuidade, essa escola maravilhosa de santidade que ele foi seguindo. Em que então consiste esse caminho de santidade? Vejam só, nós queremos ser filhos de Deus, que amam a Deus de todo o coração. Isso é a santidade. Isso é a santidade. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a coisa é muito simples. O caminho é o caminho que Deus escolheu. Deus, quando quis que o Filho dele se encarnasse aqui nesse mundo, quando quis que o Filho dele viesse a esse mundo, ele usou uma mulher, Maria. E o Filho foi gerado no ventre de Maria. Amém? Muito bem. São Luís diz assim no livrinho do Tratado da Verdadeira Devoção: não tem outro método. Ou seja, Deus não muda de ideia. Todas as pessoas, veja só, todas as pessoas que vão formando o seu coração num coração semelhante ao de Cristo, todas as pessoas que vão se santificando, quando o coração de Cristo vai sendo gerado no coração da pessoa, sabe no ventre de quem que esse coração está sendo gerado? Maria. Quer você saiba, quer não. E se você souber, tanto melhor. Se você chegar a ter um coração santo, um coração como o de Cristo, né? Se você puder dizer, como São Paulo disse assim: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Se você fizer esse transplante de coração, tirar esse coração de pedra, duro, pecador, sem vergonha, e colocar um coração novo, um coração de carne, um coração que ama a Deus sobre todas as coisas, um coração ardente, fornalha de amor, que ama a Deus. Se você quer ter esse novo coração é gerado no ventre de Maria. Porque esse coração é o coração de Cristo. Você está entendendo? É interessante aqui nós vermos que esse caminho, Tratado da Verdadeira Devoção, não é um caminho que impede você de ter também outras devoções, como por exemplo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, devoção à Divina Misericórdia de Santa Faustina Kowalska, porque o Papa João Paulo II, ele era também devoto do Sagrado Coração de Jesus, da Divina Misericórdia. Por quê?
Porque é o ventre de Maria quem gera em nós um coração como o de Cristo, é o ventre de Maria que gera em nós a divina misericórdia. Então, Maria é o método, é o caminho que Deus usou. E ela é quem está sempre em todo o coração que se configura com o coração de Cristo. Mesmo que a gente não reconheça isso. Nós temos os nossos irmãozinhos protestantes. A maior parte dos protestantes, eles não reconhecem a função de Maria no caminho da salvação. Infelizmente. Só que acontece o seguinte, não tem problema. É ela quem age na vida deles. Quando uma pessoa se converte e se torna um filho piedoso de Deus, com um coração ardente de amor, como o coração de Cristo, quem gerou esse coração foi Deus, no ventre de Maria. Ela está lá. Quer eles admitam, quer não. Quer eles reconheçam, quer não. Ela está lá. Maria. Então, gente, nós temos que compreender essa realidade. Eu sei que muita gente diz assim, não, mas eu vou direto para Jesus. Então eu vou contar para vocês um pouco o meu testemunho de como foi que eu mudei. Deixa eu dizer para vocês. Vocês sabem que eu fui ordenado padre em 1992, vai fazer 21 anos esse ano. Eu fui ordenado padre pelo bem-aventurado Papa João Paulo II, em Roma, na Basílica de São Pedro, no dia 14 de junho de 92. Mas, aqui eu vou contar o meu pecado, hein? Vocês estão prontos para ouvir pecado de padre? Estão prontos? Não vai contar para ninguém, tá? É segredo de confissão. Mas eu vou contar para vocês o seguinte, que eu sempre admirei muito mais a forma de espiritualidade de Bento XVI. Mesmo quando ele era cardeal Ratzinger. Por quê? Porque a minha formação sempre foi uma formação muito cristocêntrica. E era Cristo no centro de tudo, então eu tinha essa convicção de que eu, como padre, eu tinha que seguir uma espiritualidade litúrgica, como Bento XVI também, um homem de uma grande espiritualidade litúrgica. Eu tinha que, como padre, eu tinha que seguir o caminho, né, de uma espiritualidade dos padres da igreja, né, como Bento XVI, que era um grande estudioso e amigo de Santo Agostinho, os padres da igreja, etc., que eu tinha que viver, né, nessa espiritualidade do primeiro milênio. E na minha cabeça tinha se criado um preconceito que todo esse negócio de devoção, terço, Nossa Senhora, etc e tal, isso daí era pro povão. Eu era elite, tá bom? Tá bom? Eu era elite. Ou seja, eu era um homem culto. Eu tinha estudado na Gregoriana. Eu tinha feito mestrado. Eu não ia agora ficar rezando terço, pelo amor de Deus. Para que rezar terço? Que perda de tempo. As Marias, 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 Marias. Não, eu faço a Lexio Divina. Eu rezo a liturgia das horas. Eu rezo a liturgia da igreja. Eu medito com os santos padres. Agora essa devoçãozinha, Maria, 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 Maria. Aí isso é coisa para analfabeto. Eu não dizia isso. Mas eu, no fundo, eu pensava isso. Isso aí é para o povão. Não é para mim. Está entendendo? Não que... Atenção, hein? Eu estou dizendo que a minha espiritualidade era parecida com a de Bento XVI, mas não estou dizendo que o pobre do Papa Emérito Bento XVI pensava essas barbaridades que eu pensava. Isso é coisa da minha cabeça. Que era um rapazinho metido a besta, né? Bom,
O fato é que João Paulo II morreu. João Paulo II morreu, e aí eu estou convencido que foi depois que ele morreu, de lá do céu, que ele chegou e disse assim: olha, eu coloquei a mão na cabeça desse rapaz, há muitos cabelos atrás, né? Agora que ele está careca, quem sabe entra alguma coisa nessa cabeça de vento. E então foi que eu fui me aproximando aos poucos do tratado da verdadeira devoção. Fui conhecendo pessoas que amavam essa devoção. Depois conheci a Arca de Maria e o Padre Rodrigo, etc. E isso foi crescendo no meu coração. Foi crescendo o quê? A convicção de que esse caminho não é um caminho para o povão que é ignorante. Não. É um caminho para formar realmente o povo de Deus como uma grande escola de santidade, como uma elite espiritual, mas que é para todos, porque Deus quer que todos sejam santos. Uma elite espiritual. Um exército de Maria. Porque está escrito lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, que o demônio estava fazendo um combate contra a mulher e o resto da sua descendência, que somos nós. Então, eu comecei a ver isso. Mas qual foi a grande dificuldade? Qual era a pedra de tropeço que eu tinha para entrar nesse caminho da verdadeira devoção? A pedra de tropeço que eu tinha era a seguinte: se eu tenho Jesus, eu vou direto para Ele. Para que é que eu preciso de intermediários? Primeira coisa. Segunda coisa, para que é que eu vou ficar louvando Maria, quando eu tenho que louvar a Deus? Eu tinha um escrúpulo, e o São Luís responde essa objeção, esse problema. Eu tinha escrúpulo. Eu achava que a devoção a Maria iria roubar a glória de Deus. Que se eu gastasse tempo alimentando uma devoção a Nossa Senhora, eu estaria de alguma forma roubando a glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu tinha sido formado numa espiritualidade muito cristocêntrica, ou seja, o centro, Cristo é tudo, eu achava que esse negócio de devoção a Nossa Senhora ia contra as minhas convicções mais profundas. Aí São Luís me deu uma rasteira. Ele diz assim: gente, a lua não rouba a glória do sol, porque a luz que brilha na lua é a luz do sol. Para a lua você pode ficar olhando a noite inteira se você quiser. Para o sol você tem que dar uma olhadinha assim e já baixar a vista. Maria é essa lua. O amor de Deus, diz São Luís, é infinitamente maior do que o amor de Maria. Está entendendo? E é interessante isso. Nós acompanharmos essa palavra mulher ao longo da Bíblia. Vejam como aconteceu lá no início. No início da história de nossa salvação. O homem era amigo de Deus. Nós não tínhamos a dificuldade do pecado original. Nós vivíamos felizes com Deus. Adão e Eva, diz o livro do Gênesis, eram amigos de Deus. Deus todos os dias de tarde descia no paraíso para passear com Adão e Eva na brisa da tarde, né? Numa tranquilidade, numa alegria, numa amenidade.
Acontece que o homem pecou. E quando o homem pecou, qual foi a primeira consequência do pecado? Deus, quando desceu, o homem se escondeu atrás do arbusto com medo de Deus. Vejam só, aí está. Deus de amor infinito, por causa do pecado original, é visto por nós como um inimigo, como um desmancha prazeres, como alguém que vem estragar nossa vida. Quantas e quantas vezes você já fez o seguinte? Você chega e diz assim: eu hoje escolho Jesus. Porque quando aparece a provação, quando aparece a cruz, nós temos medo de Deus. Quem de nós já não teve medo de dizer a seguinte frase que Jesus nos ensinou: seja feita a vossa vontade. Nós temos medo. Eu me lembro uma vez, eu falando com uma intercessora, senhora, de calos no joelho, intercessora. Eu estava doente, era uma doença leve, não era nada demais. Aí ela chegou e disse para mim: Padre Paulo, em nome de Jesus o senhor vai ser curado. Nós vamos rezar e vamos pedir a sua cura, o senhor vai ser curado. Aí eu disse: vamos rezar e vamos pedir para que Deus faça a vontade dele. Se a vontade dele for que eu seja curado, amém. Se a vontade dele for que eu carregue a cruz dessa doença, amém. Aí, sabe o que ela fez? Eu repreendo essa palavra. Ou seja, a mulher não queria fazer a vontade de Deus, porque sem notar, sem perceber, o pecado original dela faz com que ela fique o tempo todo escondida atrás do arbusto, com medo de Deus, com medo de dizer seja feita a vossa vontade, com medo de aceitar a vontade de Deus, porque a gente não entende o amor de Deus. Gente, o amor de Deus é extraordinário. O amor de Deus quer a nossa salvação eterna. Ele sabe tudo. Ele tudo pode. E Ele é bondade infinita. Então vejam só. Se eu estou com uma doença, Deus é bom. Amém? E Ele pode me curar dessa doença. Amém? Mas Ele sabe tudo. E Ele sabe que talvez, eu não estou dizendo que é certo, isso aqui nós estamos no mistério. Talvez, se Ele curar essa doença agora, você vai se esquecer dele, virar as costas e nunca mais ouvir falar de Deus, e você vai se perder e vai depois arder no fogo do inferno. Deus sabe. Se Ele cura você agora, pode ser que você se perca no inferno. E se Ele permite que uma doença continue, você vai ficar sempre temente a Deus e vai terminar triunfando na glória do céu. Ele que sabe. Eu não estou dizendo que é sempre assim. Eu estou dizendo que a vontade de Deus é sempre excelente. A vontade de Deus é ótima. A vontade de Deus não pode ser corrigida. Se a gente olhar para a nossa vida com sentido sobrenatural, as coisas ficam diferentes. Agora, como é que a gente faz para ter esse sentido sobrenatural? Vejam só. São Luís, quando ele faz a consagração, ele chama a consagração dele de consagração a Jesus Cristo, sabedoria encarnada através das mãos de Nossa Senhora, da Virgem Maria.
Então a consagração é a Jesus. Nós queremos fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos dizer, seja feita a vossa vontade. Mas, embora Deus seja bondade infinita, amor infinito, que não tem defeito, o nosso coração, quando a gente se depara com essa majestade infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, nossas pernas tremem e a gente diz, não vou pedir a vontade de Deus nada, vai que ele é ruim. É isso. É a nossa miséria, perversão da nossa cabeça, por causa do pecado original. A gente tem medo de dizer, seja feita a vossa vontade. Se você vai através de Nossa Senhora, se você contempla a luz do sol, não diretamente, mas uma luz reflexa, através da luz que brilha em Maria, você compreende melhor esse amor de Deus. Quando você olha para a lua, você enxerga melhor as coisas. Você olha para o sol, o seu olhar fica ofuscado. Então, Nossa Senhora é um coração de mãe. É uma mãe bondosa. É uma mãe de bondade enorme. Quando a gente se entrega nos braços desta mãe, ela gera em nós um coração igual ao do seu filho, que diz, Abba, Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. É isso que acontece. É isso que acontece na prática. E isso está comprovado na vida dos santos. Quantos santos viveram a profunda devoção a Nossa Senhora? É um caminho de santidade. São João Bosco era assim. Santa Teresinha do Menino Jesus era assim. O Santo Padre Pio de Pietrelcina era assim. O Bem-aventurado João Paulo II era assim. Maria estava presente na vida de todos eles e todos eles viveram uma consagração a Nossa Senhora, uma verdadeira devoção. Então eles se entregaram a Jesus pelas mãos de Maria. Por esse caminho lindo de nós nos entregarmos a Jesus por Maria. Então, vejam, não tenham medo, não tenham escrúpulos. Eu tinha escrúpulo. Não tenham escrúpulos de que você, se entregando a Jesus através de Maria, você vai estar se entregando plenamente. É uma escola de santificação, é uma escola de santidade. Agora, o que acontece é o seguinte: a consagração, ela não é um ato mágico. Não é um pozinho de pirlim-pim-pim que você pega, vai na frente da imagem de Nossa Senhora, pega o texto da consagração, reza, pronto. Pega o tratado, jogo na prateleira e nunca mais me lembro da minha consagração. Não, gente. Eu falei, a consagração é uma escola de santidade, é uma vivência, é um caminho. É um caminho. Então, como é que a gente faz para, nessa escola de santidade, amar a Deus cada vez mais e dizer sim cada vez mais à vontade de Deus? Nossa Senhora, ela é chamada de sede da sabedoria. A consagração de São Luís é a Jesus, sabedoria encarnada. O que é que a sabedoria tem a ver com essa história toda? Vamos tentar entender isso aqui. O que é ser santo? Ser santo é amar a Deus de todo o coração. Estamos de acordo? Então, ser santo não é somente PHN. Ser santo não é somente eu não quero pecar. Ser santo é amor. Vamos entender isso daqui. Imagina marido e mulher. A mulher chega e diz: "Ô, meu marido,
você está tão frio comigo. Ele diz, olha aqui, mulher, você para de encher minha paciência. Eu estou trabalhando, pagando as contas, colocando comida dentro de casa, criando os nossos filhos, saindo no parquinho para brincar com eles. Eu tenho cumprido minhas obrigações de marido, tenho relações sexuais com você uma vez por semana. Eu não olho para a vizinha que é muito mais bonita do que você. Não estou traindo você. Estou sendo fiel. Pare de encher minha paciência. Esse marido, ele está de fato cumprindo os seus deveres. Ele não está pecando. PHN. Mas não me chame isso de amor. É ou não é verdade? Qual mulher que ia ficar contente com um jumento de 4 patas desses? Não é? Que está cumprindo a obrigação, está batendo cartão todo dia. Pronto, cumpri minha obrigação. Espera lá, está aqui a listinha dos deveres. Que tem? Ah, hoje eu tenho que beijar ela. Espera aí, dá licença. Beijou, pronto. Cumpri minha obrigação. Ah, hoje é dia do nosso casamento. Tem que, tá aqui, levar flores. Telefone para floricultura. Manda a flor aqui. Aqui, ó, toma. Está cumprindo obrigações. Mas isso não é amor, é ou não é? Quantas e quantas vezes na nossa vida espiritual nós estamos tratando Deus assim, gente? Querendo nos livrar de Deus. A gente quer se livrar de Deus. Tem a listinha da obrigação do dia. Ah, já rezei 2 terços, falta mais 2. Ah, ainda tem vésperas e completas. Ah, ainda tem que celebrar a missa. Espera lá. Ah, pum, ufa, acabou. Eu estou falando isso daqui, mas esta é a nossa triste realidade, é ou não é? Não me chamem isso de santidade. Se morrer, vai para o céu. Mas não preocupa. Tem a segunda chamada. Tem uma coisa chamada purgatório. Você não vai direto. Você vai para o purgatório. Você vai chegar lá, vai se ver, a luz de Deus vai iluminar você, vai ver que você não ama a Deus sobre todas as coisas, que você não é uma pessoa má, por isso você não vai para o inferno, mas não ama a Deus sobre todas as coisas, então não adianta, vai lá, refazer o motor, entendeu? Tem que ir lá, refazer o motor, porque o motor está fundido. E aí? Como que eu faço para amar? Eu preciso do dom da sabedoria para poder amar. Sabe o que é sabedoria? Sapere, em latim, quer dizer degustar. Sabedoria quer dizer eu ter o gosto pelas coisas de Deus. Eu tenho que fazer as coisas de Deus com gosto. É uma capacidade de olhar para as coisas de forma divina, sobrenatural, com o olhar de Deus, com gosto. Maria, entre na escola de Maria e você vai receber este dom, porque a fé que Maria tinha era uma fé, vou usar uma linguagem técnica de teologia, era uma fé formada, vamos usar a palavra transformada pelos dons, informata, né? Uma fé transformada pelos dons. Veja, lá no céu, Maria não tem mais fé, porque ela está vendo Deus face a face. Mas ela, quando esteve aqui na terra, ela teve fé, e a fé de Maria era uma fé gostosa, que saboreava a bondade divina, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da cruz, mesmo no meio da desgraça, ela sabia enxergar o amor de Deus e saborear esse amor. Pois bem, essa fé de Maria, ela quer nos dar. Então o que você faz? É uma troca.
pega a sua fé, que está toda defeituosa, e entrega para ela. Toma, agora me dá a sua. Foi isso que Jesus fez. Mulheres, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. O que ele fez? Entregou a mãe ao filho e o filho à mãe. Essa é a troca. Então, eu me entrego toda a Maria. Pega a minha fé, pega tudo. Estou dando o exemplo da fé como uma das coisas que a gente vai entregar. A gente vai entregar tudo. Entrega a fé a ela, vai, entrega. Entregou? Muito bem. Totus tuus, Maria, todo teu. Agora, ela é tota mea. Aqui que está. Ela é toda minha. Eu digo totus tuus, mas ela, em compensação, eu sou todo dela, mas em compensação, ela é toda minha. Jesus não somente entregou o discípulo a Maria, entregou Maria ao discípulo. E ele a levou para casa como sua própria intimidade. Idios, está escrito lá em grego. Levou Maria para a sua intimidade. Então, entrega a sua fé fuleira, vagabunda, de terceira categoria para ela, que tanto ela não precisa, né? Não precisa de fé no céu. E ela dá para você a fé que ela tinha, cheia de sabedoria, ou seja, dessa capacidade de saborear os dons. Deixa eu dar um exemplo. Quando você, vamos supor, é perseguido, caluniado, às vezes acontece na sua comunidade paroquial, não acontece? Que você tem lá algum conflito, alguma dificuldade, você está querendo ser santo, e o pessoal diz, fulana é exagerada, para que esse exagero, para que tudo isso, né? É uma fanática, maluquice, para que isso? Isso é pecado? Não é pecado. Olha só a mentalidade do PHN. Cuidado, hein? O PHN é coisa boa, mas se tiver depois o segundo passo, que é buscar a santidade. Mas se você fica só aprisionado no PHN, olha a mentalidade. É pecado? Não, não é pecado. Então eu posso fazer. Você nunca vai ser santo desse jeito. O santo é generoso. Ele não faz só o que é devido, ele faz o que é generoso. Mas se você quiser ser santo, você vai ser perseguido, porque as pessoas vão olhar para você como exagerado, como fanático, como doido. Entendeu? Muito bem. Então, estou dando um exemplo. Você vai ser perseguido. Uma pessoa vai e faz o mal contra você. Se você tem fé, você aguenta aquilo, pega a cruz, carrega e tchau. Pronto. É um fardo pesado. Mas chama Nossa Senhora. Minha mãe, eu estou tendo que carregar essa cruz. Me dá a fé cheia de sabedoria, de sabor, de saborear as coisas divinas que você tinha. E aí você começa a ter um sentido sobrenatural, uma visão sobrenatural das coisas, em que você vê, pobrezinha daquela pessoa que está fazendo uma injustiça contra mim. Aquela pobre coitada mereceu o inferno. Enquanto eu, por ser perseguido e sofrer uma injustiça, recebi de Deus a grande oportunidade de mostrar para Ele que eu o amo, sair ganhando. Se você olha somente para essa vida, se você só olha para esse mundo aqui, qualquer injustiça que você sofrer vai ser uma desgraça. Acabou, pode morrer esmagado, deprimir, arrancar os cabelos, se jogar do barranco, fazer o que você quiser. Mas se você começa a olhar com os olhos da fé, mas uma fé cheia de sabedoria, que sabe saborear as coisas de Deus, Nossa Senhora vai ensinar você a saborear aquele momento de dor e de sofrimento, de calúnia, de angústia, de perseguição, de injustiça. Você vai ver que ninguém, como ensina a igreja ao longo dos séculos, ninguém é capaz de fazer o verdadeiro mal a você.
Só você mesmo. As pessoas podem matar o seu corpo, mas o seu corpo já ia um dia morrer mesmo. As pessoas podem roubar suas propriedades, mas suas propriedades já iam apodrecer um dia mesmo. As pessoas podem caluniar o seu nome, mas o seu nome é o nome de um pecador mesmo. As pessoas podem fazer todo tipo de coisa contra você, mas o verdadeiro mal, a verdadeira tragédia, que é você nunca ver o rosto de Deus no céu, só você pode fazer. Nem o diabo. O diabo vai tentar você, mas quem peca é você. Só você é capaz de fazer o verdadeiro mal a você. Só você é capaz de perder o céu. Só você é capaz de nunca mais ver Deus face a face. Esse verdadeiro mal só você pode fazer. Pois bem, quando você é perseguido, caluniado, sofre, achincalhado, quando o demônio faz de você gato, sapato, você pode dizer: coitado desse infeliz que com seus atos maldosos mereceu o inferno. Que alegria, que oportunidade fantástica que eu estou tendo de amar a Deus, de me entregar a Ele. Amar a Deus com gosto, com sabedoria. Vejam que a fé, quando ela é incentivada pela sabedoria, por esse sabor, ela brota e se transforma em amor. Eu também te amo, Jesus. Jesus, você foi injustiçado na cruz. Eu quero ser injustiçado por você. Eu quero te dar um pouquinho. Jesus, você sofreu tanto por mim. Eu quero sofrer um pouquinho por você. Isso te dá um sabor de carregar a dureza da vida, a doença, a injustiça, a miséria. Você começa a sentir uma alegria. E aí você vê como Nossa Senhora vai gerando em você este novo coração confiante. Novo coração confiante. Como diz o Salmo 132, como a criança no regaço da mãe, a criança totalmente confiante no colo da mãe. Assim está minha alma, meu Deus. É o caminho da verdadeira devoção. Vejam como isso é escola de santidade para nós. O que é a santidade? Esse amor generoso por Deus. Como que nós vamos ser generosos com Deus se nós temos medo dele? Por defeito nosso, não por defeito divino. Quando a gente então entrega a nossa alma confiante no colo da mãe, a gente começa a saborear. Ela é a sede da sabedoria, porque nós nos sentamos nela, no colo dela, e ali ela dá para nós o dom da sabedoria, para nós podermos ter uma fé que sabe saborear o amor de Deus nas coisas mais adversas, nas coisas mais difíceis. É muito mais fácil se entregar no colo da mãe. Esse é o caminho. Não tenham medo. Quando João Paulo II iniciou o seu pontificado, ele, como consagrado a Nossa Senhora, dirigiu ao povo de Deus essas palavras: não tenhais medo. Não tenhais medo. Abri as portas ao Redentor. Escancarai as portas dos vossos corações. Não vamos ter medo. Mas como que nós vamos conseguir isso? Como uma criança aconchegada, confiante, acalentada no colo da mãe. Então, a Virgem Maria me põe no colo,
me acalma, acalma a criança agitada e vai levando para Deus, para que a gente abra as portas ao Redentor. Não tenhamos medo de amar, porque aqui está a santidade. Você quer ser santo? Você tem que amar, mas a gente tem medo de amar. Por quê? Porque amar é dar a vida. Amar é carregar a cruz pelo outro. Amar é responder a tudo de forma amorosa. É aquela oração de São Francisco, né? Onde houver ódio, que eu levo amor. Então, essa oração de São Francisco, ela é a lista, digamos assim, daquilo que é a nossa vida de amor. Mas como é que eu vou amar? Eu me sinto injustiçado. Todas as vezes que você vai ser generoso com alguém, vem o demônio e diz no seu ouvido assim: larga de ser besta, para com isso, estão se aproveitando de você. Né? Todas as vezes que você vai abraçar uma cruz, uma injustiça, vem o demônio e diz: não adianta, tá vendo? Deus não ama você. Deus, você se entregou para Deus, agora está aí, ó, tá vendo? Se lascou. Pois bem, Nossa Senhora, porém inimizade entre ti e a mulher, ela é inimiga do demônio. Ela é o caminho para nós nos livrarmos dessa sedução demoníaca. A batalha é entre os filhos da mulher e a descendência do diabo. Essa é a batalha. Sejamos filhos da Virgem. Sejamos filhos da Virgem. Lá atrás, no início, no Gênesis, quando o homem teve medo de Deus, Deus prometeu uma mulher e disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Essa profecia se cumpriu aos pés da cruz, quando Maria foi dada como mãe para uma descendência imensa. E no Apocalipse nós vemos o triunfo final de Nossa Senhora. Aquilo que nós vemos no Apocalipse, quando a mulher e a sua descendência combatem contra o dragão e depois o dragão é derrotado, é aquilo que Nossa Senhora prometeu em Fátima, quando disse que no final o meu coração imaculado triunfará. No fim das lutas, ela vencerá e será esmagada a cabeça da serpente. Meus irmãos, tão confiantes nos façamos filhos da Virgem, porque foi assim que Jesus quis. Eis aí a tua mãe. Confiantes, nos coloquemos nos braços dela. É isso que Jesus quis. Deus é um sol infinito de amor, mas a gente não dá conta de olhar para Ele. Olhemos para a lua e vejamos o reflexo dessa luz divina no rosto de Maria. Ela é um método, é um caminho de santidade. Se você quer entrar no caminho de Jesus, siga o caminho que Jesus seguiu. Vá para a casa de Nazaré, vá para o colo da mãe, seja submisso a ela, e ela vai formar seu coração semelhante ao coração de Cristo. Então, eu aconselho a todos vocês a comprar este livrinho, né? Você que acompanha em casa, tem aí a livraria Canção Nova, a livraria Canção Nova aqui também, e também aqui, para aqueles que desejarem, nós temos o Tratado da Verdadeira Devoção, também à disposição, com uma série de outros materiais para ajudar a consagração, com as irmãs da Arca de Maria, que estão aqui na chácara, né? Então, as irmãs da Arca de Maria estão aqui no palco, também estão lá entre vocês, lá embaixo, né? E elas têm esse material à disposição para aqueles que quiserem conhecer melhor esse caminho da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, essa escola de santidade do Papa João Paulo II. Deus abençoe você. E foi um livro que mudou mesmo a minha intimidade com Nossa Senhora, a minha intimidade com Jesus. Eu tive a graça de renovar a minha primeira consagração. Eu fiz a minha consagração no dia 13 de maio de 2009.
Todos os anos nós renovamos essa consagração. E eu tive a graça de, no dia 13 de maio de 2010, estar numa peregrinação lá em Fátima, no santuário de Nossa Senhora de Fátima, na presença do Papa Bento XVI. Estava tendo uma missa com ele, e eu percebi ali como um presente de Deus, e mais do que isso, um carinho de Nossa Senhora estar naquele lugar, renovando a minha consagração. Não tenha receio, adquira esse livro, leia, e mais do que isso, viva, experimente se entregar nas mãos daquela que é a nossa mãe e mãe de Deus.